Continua com a palavra, Sua Excelência, conselheiro Sérgio Ricardo, e o processo é o 4 da pauta. Aqui tratamos das contas anuais de governo da Prefeitura de Rosário Oeste, exercício de 2020, gestão do senhor João Antônio da Silva Balbino. A Secretaria de Controle Externo de Governo emitiu o relatório técnico preliminar que apontou 13 irregularidades subdivididas em 19 subitens e, após a análise da defesa, concluiu-se pela manutenção de todas essas irregularidades apontadas. A SESEC de Previdência apontou inicialmente 4 irregularidades subdivididas em 7 subitens e, após a análise da defesa, concluiu pelo saneamento de uma delas. O Ministério Público de Contas emitiu parecer prévio contrário à aprovação dessas contas. Conselheiro presidente Walter Albano, essa é a síntese do relatório. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, conselheiro Sérgio Ricardo. Ao analisar o balanço geral anual da Prefeitura de Rosário Oeste, verifico o cumprimento dos percentuais e limites constitucionais e também os limites legais relativos aos investimentos na saúde e também na educação. Destaco que as despesas com pessoal foram realizadas apenas parcialmente de acordo com os limites contidos na Lei Complementar 101 de 2000. As parcelas e os indicadores apresentados expressam a realidade contábil, financeira e orçamentária do município e está aqui numa tabela que eu anexo ao meu voto. Destaco que nas presentes contas remanesceram inúmeras irregularidades gravíssimas e graves e, no seu conjunto, essas irregularidades comprometem totalmente a integridade dessas contas. Ressalto que afastei as irregularidades gravíssimas AA 041.1 e grave MB 0213.1, bem como as irregularidades previdenciárias gravíssimas DA 05 1.1 e DA 072.1 e a grave DB 09 3.1, 3.2 e 3.3. Pelas razões que estão aqui na íntegra do meu voto. E as demais irregularidades permanecem. Nesse sentido, dentre as várias irregularidades mantidas constam realização de repasses ao Legislativo em discordância à norma constitucional, não apropriação do valor de R$ 3.969.000 referente à contribuição previdenciária do empregador no exercício de 2020, a ausência de pagamento de acordo de parcelamento referente às contribuições previdenciárias no valor de R$ 234.000, contratação de despesas nos 2 últimos quadrimestres, no último ano do mandato, na ordem de R$ 617.000, sem a existência de disponibilidade financeira para o pagamento do exercício seguinte, o déficit de execução orçamentária no valor de quase 5 milhões, R$ 4.915.000. Entendo necessário determinar a abertura de uma tomada de contas ordinária a fim de apurar possíveis despesas ilegítimas decorrentes de ausência de repasses, bem como repasses realizados com atraso referentes às contribuições previdenciárias patronais e dos servidores. Pelo que está exposto aqui, voto no sentido de emitir parecer prévio contrário à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura de Rosário Oeste, exercício de 2020, sob a gestão do senhor João Antônio da Silva Balbino, com as determinações legais e recomendações constantes na íntegra deste meu voto. Esse é o voto, conselheiro Walter Albano. Os senhores conselheiros que votam de acordo com o relator permaneçam em silêncio. Concedo a palavra ao conselheiro Valdir Theis. Obrigado, senhor presidente. E, mais uma vez, outra conta semelhante, conselheiro Sérgio, da anterior, mas aqui tem umas coisas talvez mais graves. Conselheiro Walter, Vossa Excelência lembra, em 2009, nós tínhamos aquele problema sério de balanços literalmente fraudados, que foi elaborada uma resolução normativa, trazendo os contadores para os processos, inclusive com indicativo de
denunciá-las no CRC e no CRC federal, e houve aquela reunião com o CRC daqui. O que acontece? Aqui tem uma falha grave de contador e de controlador interno. Eu tenho uma preocupação que os controladores internos e também os contadores parecem que não se preocupam com a realidade patrimonial do município ou da contabilidade que faz. E quando fala aqui, não apropriação de 3 milhões, praticamente 3.970.000, conselheiro Sérgio, de contribuição da Previdência, isso aqui dá uma distorção no balanço muito grande, porque não retrata a realidade. Vamos mais à frente, quando traz aqui déficit de execução orçamentária, se esse valor tivesse sido contabilizado, o déficit teria sido muito maior. Essa falta de contabilização traz isso aí, a questão dos parcelamentos também que não foram contabilizados. Gente, isso aqui é coisa que acontece na contabilidade, ela é corriqueira isso. Tem dívidas, contabiliza-se as dívidas. Não tem como não contabilizar, então não sei como que eles conseguem fechar o balanço sem esses valores. Então, são balanços que não espelham a situação patrimonial do município. Isso compromete muitas gestões, conselheiro Sérgio. Esse é o básico. Então, erro básico que em contabilidade não dá para permitir. Isso aqui, dentro de uma empresa, por exemplo, e havendo uma fiscalização da Receita Federal, é chumbo grosso. Então, não dá. Eu acho que o que nós temos que fazer, né, nesse alerta que Vossa Excelência falou, que eu acho que é mais prudente do que perdermos aqui um dia de capacitação, sei lá o quê, mas esse alerta referente à Previdência também aos contadores e aos controladores internos, porque está havendo uma falta de acompanhamento dos dados contábeis, dos registros contábeis desse povo. Então, acho que eu vou emendar naquela sua proposta, essa também para nós podermos alertar esses contadores, porque isso aqui pode levar a um processo no CRC, que é princípio básico de contabilidade, fazer os registros dos fatos. Então, conselheiro Sérgio, parabéns pelo voto. E, presidente, já emendando aqui a fala do conselheiro Valdir, o tribunal pode, e através da própria escola, conselheiro Valdir, elencar quais são, eu gosto muito de números, de metas, números, quais são as 15 ou as 20 maiores e mais constantes irregularidades na prestação de contas como essa, conselheiro Valdir, que o senhor citou, muito importante, de incluir números no déficit que não são incluídos por falha, muitas vezes uma falha simples, uma falha pessoal, e vem por um relatório, vem por uma prestação de contas, vem por um processo de defesa, vem números equivocados, criados por um servidor. Então, conselheiro Valdir, vamos, e eu tenho certeza que quando isso nós já estamos fazendo permanentemente nos votos, nas orientações que a gente tem feito, mas criar um ranking, as 15 irregularidades simples que são cometidas e que acabam comprometendo a aprovação das contas. Então, trabalhar, porque às vezes o gestor gosta disso, de você ranquear quais são. E aqui nós também fazermos um levantamento. Finalizado esse ano, por exemplo, vamos fazer, nas contas que foram reprovadas, quais foram os maiores erros que levaram essas contas a serem desaprovadas. Então, é só a título de sugestão. Acolhida a sugestão, sim. Eu fico animado quando vejo não só a qualidade do voto, trazida aqui pelo conselheiro Sérgio Ricardo, como o adicionamento dos comentários pelo conselheiro Valdir, do próprio conselheiro Sérgio. A gente fica assim com o sentimento que assunto velho voltou à pauta, né? Eu concordo com Vossa Excelência, conselheiro Valdir. Vamos fazer o alerta para os controladores, para os contadores, principalmente. E, recentemente, tivemos aqui na Escola de Contas, trazido pelo presidente Novelli, curso sobre a responsabilidade. Agora, se não me engano, no dia que veio o ministro Benjamin Zimmermann, né, do TCU. E
E aí cada um tem a sua responsabilidade mesmo. O conselheiro Sérgio está falando do ranqueamento. Achei interessante. E me lembro que, acho que uma vez, o próprio conselheiro Novelli fez isso, com as irregularidades mais frequentes. E aqui o senhor colocou simples e frequentes, né? Mas tem também fraude. Essa fraude contábil, né, de não contabilizar ou de subverter valores, existe também. E aí, por fim, eu não tenho como não dizer o que vou dizer e sempre disse. A liderança política tem que entender que, por mais que seja uma prefeitura pequena ou que seja grande, essa liderança política tem que dirigir. É o presidente de um conselho de administração de uma grande empresa multinacional, ele dirige vendo números, não é, conselheiro Antônio Joaquim? Aqueles números objetivos. E aqui, será que de 3 em 3 meses o prefeito não, de 2 em 2, de mês em mês, ele não deu uma olhada nos resultados e viu, olha, o problema previdenciário, ou o déficit de execução orçamentária, ou o valor financeiro a descoberto? Ele não viu? Então, ele não pode ser prefeito, com todo respeito. Isso aqui não é pessoal, estou falando da autoridade política. Só para enriquecer mais o debate, eu não tenho dúvida que provavelmente o prefeito aqui não tem culpa aqui. Por quê? Ele confia na equipe. Muitas vezes, quando eu tenho a curiosidade de analisar o grau de escolaridade dos prefeitos, dos vereadores de Mato Grosso, muitas vezes, não estou dizendo que seja esse o caso, mas muitas vezes o prefeito, ele é um agricultor e talvez não tenha estudado, mas é uma liderança, e daqui a pouco ele é galgado ao cargo de prefeito. Ele é uma liderança, todo mundo gosta da pessoa na cidade, vê que ele gerencia bem os negócios, é um fazendeiro, é um criador de gado, plantador de... E aí ele vem é galgado ao... E ele não tem tempo de entender de contabilidade, de entender de gestão. Então, em cima do que o senhor falou, mas não interessa se ele não entende, ele é o responsável. Ele tem que, se ele não entende, ele tem que entender. Assim como certamente ele coloca lá na propriedade dele um gerente que sabe mexer com inseminação artificial, que sabe mexer com um trator, que sabe trabalhar com a secagem da soja, lá sabe. Então, aqui, quando ele sai de lá e vem ser prefeito, ou ser vereador, ou ser presidente da Câmara, começa a gerenciar dinheiro público. Né? E aí, muitas vezes, acontece exatamente isso, a falta de atenção. Então, não tem culpa, mas tem. Não tem culpa, mas vai ser penalizado. Pode não ter culpa desses, mas é o responsável, vai pagar, vai responder pelas consequências. Aprovado, então, por unanimidade, o processo 10.016-2020. Relatoria do conselheiro Sérgio Ricardo, parecer prévio 3222, Prefeitura de Rosário Oeste, contas anuais de governo 2020, parecer prévio contrário à aprovação. Recomendações ao Poder Legislativo para que determine a chefe do Poder Executivo a adoção de medidas corretivas, determinação de instauração de tomada de contas ordinária, publique-se.